pessoal, então esse vai ser o último vídeo que que tá ligado a essas outras últimas duas aulas que a gente teve, né, que foi sobre ideologia, e a gente vai continuar falando sobre cultura erudita, cultura de massa e cultura popular, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre as diversas faces da cultura, que é o último pedacinho ali da apostila de vocês, tá? Então a cultura, lembra que a gente já discutiu o que ela é, né? A cultura vai ser a produção humana que não é passível de hierarquização. A gente não pode falar qual é a melhor cultura, qual é a pior cultura, o que é mais desenvolvido, o que não é, em questão de culturas, porque se a gente fizer isso, lembra que a gente está caindo naquela questão do etnocentrismo, né? A gente está classificando uma cultura melhor do que a outra com base no que no nosso objetivo, né? No que a gente acredita que é certo ou errado. E lembra que a gente viu, através de vários autores, que a gente não pode ranquear a cultura dessa forma, né? Então, a gente vai falar, né, que apesar da gente ter essa questão, né, de não hierarquizar a cultura, a gente divide a cultura em alguns grupos, né? O primeiro grupo seria a cultura erudita, né? E essas práticas culturais eruditas, né, são os costumes, os saberes que são produzidos pelas elites ou para as elites, né? Normalmente, essas práticas e saberes, elas vão estar relacionadas com a produção cultural das classes dominantes, né? Que vai procurar se distinguir do que é produzido para as outras classes e das outras classes, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que lá dentro da cultura erudita a gente vai ter a literatura, essas literaturas clássicas, a gente vai ter a música clássica, né? Dentro da música clássica a gente vai ter Beethoven, que é muito famoso, Mozart, né? Todos esses compositores como Bach, por exemplo, né? Que o balé, né? Tudo isso que é produzido para elite e é consumido pela elite, né, é chamado de cultura erudita, tá? Tá certo que, tipo, muitas pessoas da elite hoje em dia ouvem funk, isso e aquilo, mas essa seria a classificação da cultura erudita. Depois da cultura erudita, a gente vai ter a cultura popular, né, que vai se referir a essas práticas culturais, a esses costumes e aos saberes que têm origem nas classes dominadas, ou nas classes populares, nas classes mais baixas, mais pobres, né, e vai representar esse conjunto de manifestação cultural, né, que a origem ela vai remeter a experiências cotidianas, né, daquelas pessoas que não vão pertencer à classe dominante, que não pertencem à elite, né? Então, se a gente diz que a cultura erudita ela tá ligada a uma cultura oficial, né? Como se a gente dissesse que essa cultura erudita ela é assim, o representativo, né, de uma classe, né, a altura da classe. Então, tipo, tudo isso leva àquela questão da forma de comer, com vários talheres, várias taças, e a forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de falar, né? Então, se a gente diz que a cultura erudita, ela vai representar, né, ela vai tá ligada a uma cultura oficial, né, como se fosse a cara da cultura daquele povo, né, que é institucionalizada, a gente pode entender então que a cultura popular ela vai expressar o saber que não é oficial, o saber que não está institucionalizado, né, aquele saber popular, aquilo que é passado de pai para filho, aquela questão do conhecimento popular, né, a sua avó chegar para você e falar assim: olha filho, toma um chá de boldo, porque chá de boldo é bom para o seu estômago, é bom para a barriga, né? Vai fazer você parar de passar mal, né? Um chá de... como é que chama? Não vou me lembrar agora. Tem um chá que é bem famoso, que é para os rins e tal. E aí, isso é ligado, né, a essa questão dessa cultura que não é oficial, né? Ela não está institucionalizada, ela não está escrita, ela não está
não foi colocada no papel, ela não tá ali para representar toda uma nação, por exemplo, né? Então, em cada momento, né, em cada contexto sócio-histórico, né, vai ser determinado por padrão de comportamento que às vezes não são valorizados e tratados como secundários e até rejeitados, tá? E essa condição ela vai depender da relação que vai ser estabelecida entre vários conjuntos, né, de indivíduos e o processo da interação social em si, tá? Então esse processo ele vai ser marcado por interesses distintos de cada um desses grupos e pela tentativa da classe dominante de se tornar um modelo, de se tornar referência para as demais classes, né? Lembra que a gente viu na aula passada da questão da ideologia hegemônica, né? Que as classes dominantes, elas querem fazer com que essa ideologia delas seja passada para frente, que as pessoas elas internalizem aquilo como correto, né? Como a forma de se agir, como a forma de fazer as coisas, tá? Para manter a sua dominação, claro. Uma manifestação cultural de origem popular, né? A gente falou no vídeo passado, mas vamos falar de novo, é o funk carioca, né? E ele pode ser caracterizado com a expressão social de uma parte da sociedade, né? De uma parte das classes dominadas da sociedade brasileira, né? E apesar dela ter origem no funk estadunidense, se vocês conhecem o funk estadunidense, vocês sabem que não tem nada a ver com o funk carioca, mas ele tem a origem no funk estadunidense, né? O funk, ele foi... essas pessoas, elas pegaram o funk estadunidense, elas remodelaram o funk, ressignificaram o funk, deram outro significado, outra ideia pro funk, né? Principalmente pelas populações da periferia, das metrópoles brasileiras, né? E eles se apropriaram do funk e colocaram no funk a própria identidade deles, né? A própria referência da vida deles, do cotidiano deles, e eles criaram a partir daí uma identidade social através do funk, tá? Então, por causa dessa origem popular, o funk ele é frequentemente visto como uma manifestação cultural que tem um valor menor, né, que não é tão importante ou que não deveria ganhar espaço na sociedade. A gente vê isso, hoje em dia eu não estou tão atenta a isso, mas até alguns anos atrás, eu tenho alguns familiares assim, em São Paulo, né, nesses grandes centros, e numa dessas visitas que a gente foi, tava tendo um baile funk no bairro e ele foi reprimido violentamente com gás de pimenta e pela polícia, né? Prenderam algumas pessoas do baile funk com uma abordagem falando que ali estava ocorrendo o tráfico de drogas, as pessoas estavam consumindo drogas, né? As pessoas elas estavam fazendo muito barulho, mas era uma manifestação genuína dessa população genuína desses jovens. Esses jovens estavam ali para dançar, esses jovens ali estavam para curtir. Óbvio que existia, assim, tráfico de drogas, óbvio que existia pessoas consumindo drogas, pessoas consumindo álcool, mas, gente, se a gente pegar um festival da elite, essas coisas também acontecem e não existe essa repressão, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o Rock in Rio, que é um dos maiores festivais que a gente tem aqui no Brasil de música, né? Ocorre lá desde o final dos anos 80, início dos anos 90, eu não tenho certeza que ano que foi, eu acho que foi 87 que teve o primeiro Rock in Rio no Brasil, e depois dos anos 2000 ele passou a ter várias edições, né? E vem bandas internacionais extremamente conhecidas, bandas nacionais extremamente conhecidas, tem uma cidade do Rock in Rio que foi montada pela cidade, pelo estado, né? Num espaço muito bonito do Rio de Janeiro, para que não houvesse contato, por exemplo, com as favelas através da cidade do rock, né? Que onde acontece o Rock in Rio. Eles colocaram painéis assim, tudo em volta, no caminho para a cidade do rock, para tampar as favelas, por exemplo. Então veja como é elitizado, ele tenta separar, né, as pessoas mais pobres das pessoas que têm condição de estar indo
a um festival desse, né? Porque é caro pra caramba, né, gente? O ingresso, ele gira em torno de R$450, R$500 o dia. Isso quando você vai pagar o ingresso inteiro, não é o ingresso VIP, tá? Esse é o ingresso, tipo, normal. Imagina a gente sair daqui no Mato Grosso e ir lá pro Rio de Janeiro, então a gente teria que pagar, além desse ingresso, que é super caro, né? Pagar um avião, um ônibus, que seja, né? O transporte, pagar a estadia no Rio de Janeiro. Isso tudo já soma mais do que um salário mínimo, né? Então veja como é elitizado, né? Diferente desse baile funk que estava ocorrendo ali no bairro, onde as pessoas foram convidadas, provavelmente de boca a boca, chamaram um DJ local, né? Que vai tocar essas músicas populares que as pessoas gostam, que as pessoas gostam de dançar. E essa questão das drogas, né, da infração a essas leis vão ocorrer nos dois lugares, tá? Nos dois lugares, talvez de forma muito mais intensa no Rock in Rio, por exemplo. Porque ali não vai ter repressão, né? Não vai ter, mas vai estar ocorrendo. A gente não consegue impedir 100% de que isso vá ocorrer em nenhum desses lugares, em nenhum lugar com grande aglomeração de pessoas, tá? Então isso daí é só pra gente ver mais ou menos como que é tratado, né, diferentemente quando é uma manifestação cultural da elite, uma manifestação cultural da população trabalhadora, beleza? Então, essas pessoas que dançam ou cantam músicas como o funk carioca, por exemplo, elas vão sofrer preconceito, né, e vão sofrer discriminação, porque elas vão praticar uma arte que é considerada inadequada para os padrões dominantes, né? Muitas vezes o funk, ele também é associado à criminalidade, né, que nem a gente falou agora, e ele também é proibido pelas autoridades policiais, né? Mas como o funk, ele ultimamente, né, e desde que ele surgiu, ele gera um retorno financeiro significativo, né? Porque em torno do funk não tem só a música, né? Tem a produção musical, tem as garotas que vão dançar o funk profissionalmente, tem toda uma questão de moda influenciada pelo funk carioca, né? E moda, assim, que a gente fala de tudo, do vestuário, dos acessórios, da forma de cortar o cabelo, a forma de falar, né? Tudo isso gera bastante dinheiro, né? Tudo isso gira a economia em torno do funk carioca, né? E por conta desse retorno financeiro significativo, em determinados contextos, né, esse tipo de expressão musical, ele vai ser encapado pelos meios da comunicação de massa, né? E ele vai se tornar uma mercadoria que vai ser vendida para todo mundo. Lembra, gente, que antigamente o funk, eles falavam que o funk era uma coisa para pessoas pobres, uma coisa de gente favelada, uma coisa de gente que não tinha educação, porque era uma coisa que falava explicitamente de sexo, né? E que as pessoas de uma classe social dominante, uma classe social dentro da elite, não deveriam consumir esse tipo de coisa, não deveriam consumir o funk carioca, porque não era adequado à sua educação. Lembra que tinha bastante disso antigamente? Hoje ainda tem, claro, existe toda uma discriminação em cima do funk, mas lembra quando tinha essa questão, né, do funk ser discriminado dessa forma? E hoje a gente vê muitas pessoas, mesmo de classe dominante, muitas artistas dançando funk, fazendo passinho, os meninos que fazem os passinhos, as meninas que fazem o passinho, elas estão aí na mídia. A gente pode ver, por exemplo, a Valesca Popozuda, que hoje é uma artista, hoje vende a música dela, né? Hoje vende os ideais dela, ela é feminista, né? Ela tem toda essa luta. Ela começou como dançarina de funk carioca, né? Então existe uma mercantilização do funk carioca quando se viu que o funk carioca ele gerava lucro, ele gerava renda, ele gerava dinheiro. Tá? Então, com o advento e a consolidação do capitalismo, né, uma nova forma de expressão cultural foi desenvolvida. Então, com o capitalismo, se desenvolveu uma nova forma de expressão cultural, que não é nem a cultura erudita e nem a cultura popular. Não é nenhuma dessas duas culturas. É o que a gente chama de cultura de massa.
tá? A cultura de massa, ela vai se caracterizar por quê? Por transformar as práticas, os saberes e os costumes das diferentes classes em mercadoria, me desculpe. Ele vai transformar essas práticas culturais em algo para vender, tá? Ele vai vender essas práticas culturais e ele vai lucrar com essas práticas culturais. Isso que antes talvez fosse só um prazer, ele se torna uma mercadoria, que era antes uma expressão artística, uma expressão identitária, ela se torna mercadoria e ela é vendida para as outras pessoas, tá? Então, a cultura de massa, ela vai ser produzida pelos meios de comunicação de massa, né? E vai ser pautada em interesses comerciais, puramente comerciais, tá, gente? Não é porque o funk tá ali para falar pela classe trabalhadora, não é porque o funk tá ali para expressar a libertação desses jovens criando uma nova ideologia, um novo estilo de vida, não é para difundir essas ideias, tá? É puramente comercial, tá? É para vender, para gerar lucro e gerar dinheiro. É para isso que serve a cultura de massa, tá? E uma das consequências da cultura de massa vai ser a ofuscação das diferenças, né, entre a cultura popular e a cultura erudita, né, que vão ser incorporadas à cultura de massa, né? E quando elas são incorporadas à cultura de massa, elas vão perder importância, né? Elas vão perder importância significativa, específica dentro do cenário social contemporâneo. Tá? Então é importante a gente ressaltar que, diferentemente do que afirmam os meios de comunicação, né, a cultura de massa, ela também possui caráter ideológico, tá? E a ideologia da cultura de massa é a mercantilização, é o lucro, é a venda, beleza? Então, esse daqui encerra os conteúdos referente a essa apostila nossa, né? E é isso daí, gente. Hoje eu consegui fazer um pouquinho mais curtinho, mas não tanto quanto vocês gostariam. Mas eu espero que tenha ajudado, de certa forma, a entender, a compreender melhor a apostila, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Um bom dia!